Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Minutos de Reflexão. Eu sou César Tavares, hoje é dia 24 de julho de 2020, trazendo para você mais uma reflexão para auxiliar você a fazer o Evangelho no lar. Pessoal, eu sempre costumo dizer que quando o trecho do Evangelho é muito longo e muito extenso, fica muito fácil a gente entender. Mas quando o trecho é muito pequenininho, às vezes fica difícil a reflexão. Mas tem uma frase no meio do Pai Nosso que eu queria trazer a reflexão. A frase, quando Jesus fala assim, menciona desse jeito: o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Será que tem muitas reflexões dentro deste ensinamento? Olha só. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Por que Jesus está falando para a gente pedir somente o pão de hoje? O pão é um alimento básico que a gente se utiliza para matar a fome. Então, a gente não precisa de um caviar nosso de cada dia, a gente não precisa de um espaguete, alguma coisa, uma picanha nossa de cada dia. Nós precisamos do simples, do pão nosso. E por que de cada dia nos dai hoje? Não vamos nos preocupar amanhã com o dia de amanhã. O dia de amanhã, deixe que ele vai acontecer. Vamos nos preocupar em fazer o certo hoje, porque é natural que no dia seguinte nós acordemos tranquilo e teremos o que comer no dia seguinte. Então, com o pão nosso de cada dia nos dai hoje, não está ensinando a pedir 3 carros, 1 avião, 5 casas de aluguel. Está pedindo o simples. Então a gente precisa se preocupar com as coisas simples, as coisas materiais. E aí, vocês já pararam para pensar na dor que nós sentimos quando fica um dia sem comer? Imagine só você ficar um dia sem comer. Você vai ter, ao ir dormir, um desconforto. E se você ficar 2 dias sem comer, aí você já começa a ter efeitos colaterais. Uma zonzura, uma sensação de fraqueza, aquele buraco no estômago. Você pode ficar 3 dias, 4 dias, até 5 dias sem comer. A sua situação vai ficar cada vez mais debilitada. As suas dores tendem a se aumentar, correto? Então, pessoal, vamos fazer então uma analogia. O que é quando Jesus menciona que o reino dele não é aqui, né? O reino dele é em outro lugar, e a gente já teve outras reflexões que o reino de Jesus é o reino dos céus, o reino verdadeiro é o reino dos céus. Por que nós vamos nos preocupar com o pão nosso de cada dia mais do que com o alimento diário espiritual? Se nós temos a necessidade para evitar dores físicas do pão, da comida, do alimento equilibrado todos os dias, por que não precisamos do alimento espiritual para poder fazer parte do reino de Jesus? Está vendo como faz sentido as analogias quando a gente para analisar uma simples frase? Eu entendo que a necessidade diária do aprendizado das leis de Deus tem a mesma importância que a necessidade do alimento físico. O alimento espiritual tem a mesma necessidade que o alimento físico. E aí? Nós estamos nos alimentando diariamente do alimento espiritual? Não se esqueça que lá no capítulo 4 do Evangelho de Mateus, Mateus menciona que Jesus conta a história de que nem só de pão vive o homem, mas sim de toda a palavra de Deus. Então olha só Jesus dizendo que a gente tem que se alimentar não só com o pão diariamente, mas de toda a palavra de Deus. E aí, quando a gente está com algum problema de ansiedade, depressão, angústia, por que nós estamos com esses problemas? Falta de nos alimentarmos. Simples assim. Quando a gente começa a se alimentar, e aí adianta, vamos agora trazer para a biologia, né? Adianta eu me alimentar só de pão? Não.
eu tenho que ter uma refeição balanceada. Eu preciso alimentar de pão, carboidrato, frutas, onde eu encontro vitaminas, os legumes, as vitaminas, né? Muitos legumes, existem muitas fontes de proteínas, né? Porque nós precisamos de proteínas. Algumas pessoas se utilizam da carne animal, mas há muitas proteínas nos legumes, e todos os tipos de alimento para que a gente, os cereais, para que a gente encontre os ferros, fibras. Então a gente precisa ter uma alimentação equilibrada. Espiritualmente, não é só do Evangelho que a gente tem que se alimentar espiritualmente. Lógico que é uma fonte riquíssima, mas para que a gente alimente espiritualmente por completo, todos os dias, nós temos que buscar a boa relação entre todas as pessoas, ao perdão, à indulgência, à benevolência, a praticar a caridade na sua forma mais ampla. E lógico, a oração também é uma forma de se alimentar. É uma forma, eu diria que a oração, se a gente for trazer para a fisiologia, né, a oração é o respirar. A gente precisa respirar a todo instante. Então, a todo momento nós devemos estar orando através da gratidão, através dos agradecimentos, através do louvor ao Pai. Então, em todo momento nós temos que estar nessa oração constante. Mas a alimentação, que a gente é mais espaçado, né? A gente deve estar praticando o Evangelho. Então olha só a profundidade de uma simples oração do Pai Nosso. Eu queria trazer essa reflexão para vocês. Você que tem depressão, angústia, mágoa, pensamentos suicidas, qualquer outras coisas, alguns pensamentos que de vez em quando você fala, esse pensamento não é meu, né? Será que você está se alimentando de forma equilibrada espiritualmente? É essa a reflexão de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo no coração de todos e até o próximo vídeo.